Shalom, meu nome é Ana e eu quero aqui deixar os meus agradecimentos ao Moré André pelo meu mapa, pelo cuidado, pela sua atenção, pela sua dedicação em explicar cada detalhe. Deixo aqui a minha recomendação para você que quer conhecer um pouco mais sobre a sua alma. O Moré faz um mapa cabalístico e pode te explicar um pouquinho mais. De repente, aquele detalhe que você não está entendendo na sua vida, algo que não está conectando, ele pode te ajudar. A gente falou do Terrilim 19, também do Terrilim 19:3, e depois falamos do mesmo Terrilim 19 no versículo 3, né, de novo. Né? Então, isto, todas as forças que governam na noite exaltam umas às outras. O conhecimento dos companheiros torna seus amigos devotados. Não há ditos, não há palavra nenhuma voz é ouvida. Está vendo aqui? Aí de novo, Terrilim 4. Ó, nenhuma voz é ouvida. Sabe o que significa que nenhuma voz é ouvida? Porque isso se refere à conversa mundana que o Rei Santo não ouve. Então, veja, toda a conversa que é mundana, que não envolve a Torá, a Shem não ouve. Nem quer ouvir, tá vendo? Olha, nem deseja ouvir. Então, quando a gente, qualquer coisa que seja mundana, que não seja referente à Torá, ele não ouve e não quer ouvir. Mas, por sua vez, as palavras da sabedoria, a palavra da Torá, chega aos confins do mundo. E aí, agora a gente está aqui no Terrilim, né? 109 no 5. Eles traçam a medida do plano de todas as habitações celestiais e terrena, e de fato, através dessas palavras. Que a Terra foi feita. Né? A Terra foi feita através da Torá. Então, veja. Não se deve acreditar que eles estejam apenas em um lugar, pois nos é dito, as palavras chegam ao fim do mundo, quem então habita os céus feito por elas. Então, aqui, né, a noite revela o conhecimento, Serlim 119:3, e todas as forças que governam a noite exaltam umas às outras o conhecimento dos companheiros e tornam seus amigos devotados. Não há dito, não há palavra nenhuma, voz é ouvida. A gente já leu aqui, né? Ou seja, nenhuma voz é ouvida, nada que não é falado de Torá não chega nos ouvidos de Hashem, não adianta as pessoas falarem e fazerem as maiores e maiores, né, pregações, falar um monte de coisa, quer dizer, se não são palavras verdadeiras de Torá, não chega no ouvido de Hashem. Eles traçam medidas e planos todas as habitações celestiais e terrenas. E, de fato, através dessas palavras, que a Terra foi feita. Aqui não se deve acreditar que eles estejam apenas em um lugar, pois nos é dito, e suas palavras chegam ao fim do mundo, quem então habita o céu feito por elas? Né? Quem é que vai habitar nesses céus? Pois o sol colocou um pavilhão, isso já é o Terrilim, né? O mesmo 19:5, o sol sagrado fez sua morada neles e é coroado neles. Então lemos, né, sol deve ser Letíferet, então lemos, é como o namorado, tá vendo? É como namorado saindo da cama, já no Terrilim 19:6, correndo alegremente por aqueles céus, enquanto o sol sai deles e corre para outra torre em outro lugar. Seu desvio é do cabo dos céus. No Terrilim 119:7, ele sai do mundo supremo, que é como a extremidade do céu, acima do seu circuito. E a extremidade do céu abaixo, o céu circuito do ano, que ele circunda completamente, se estende do céu do nosso firmamento. E não há nada a esconder do seu calor. Já no 19:7, então, isto é do calor deste circuito e do circuito do Sol que abraça cada lado. Deste lado está oculto, isto é, nenhum dos graus superiores está oculto para ele, uma vez que tudo vem dele e nada é escondido do seu calor. Quando ele volta para eles com força total, todo o seu louvor, e o louvor é por conta somente da Torá, somente da lei.
como se diz, a lei do Senhor é perfeita, ela é perfeita. Isso é o Terrilim, aqui nos 19, 8 e 10. Encontramos nessa passagem 6 vezes a menção do nome do Senhor. Vamos ver lá, agora para ver, vocês podem pegar aí a Torá de vocês, o Terrilim, e vamos marcar junto comigo aqui. Ó. O Terrilim é 19, e vocês podem fazer ter uma lapiseira, um lápis, dar uma circuncidada para vocês saberem que quando vocês estiverem lendo esse Terrilim 19, ali do versículo 8 até o 10, então a gente tem aqui a palavra, né, Torá, mas a palavra Torá aqui, ela está sem o re, tá vendo? Está com tave. No Salmos 14, do 8 ao 10, encontramos nessa passagem 6 vezes a menção do Yud Kei Vav Kei Tetragrama, bem como 6 versos de os céus declaram para a lei do céu, a lei do, vamos ver aqui, a lei do Senhor, tá vendo? Então, nesse Terrilim que a gente acabou de ver, a gente encontra a referência de 6 vezes o tetragrama, bem como 6 versos, não é? Dizendo sobre os céus, sobre a questão dos céus declaram. Então, vejam. Vamos ver aqui no Terrilim como está descrito aqui. Ó. Ó. O seu local está na extremidade do céu e sempre o céu vai estar declarando. O ensino do Senhor é perfeito, então a gente tem aqui, ó, uma vez o tetragrama, né? Renovando a vida. A gente tem aqui primeiro o início da palavra, ó, o ensino é Torat, né? A gente tem aqui o re, trocado pelo tav, mas a palavra Torat. Aí a palavra nefsh, edut. Mais uma vez, a segunda vez, a gente tem um tetragrama aqui que está separado por causa do nosso problema, no nosso site, a gente sabe que acontece isso, né? Os decretos são duradouros, tornando sábios os simples. Aí 2 vezes o tetragrama. Aqui eu tenho mais uma vez ó, os preceitos do Senhor, Picudi, Adonai, né? São perfeitos. Aí mais uma vez aqui o nome Adonai. Os preceitos do Senhor são justos e elevam o coração. Né? E a instrução do Senhor é lúcida e fazendo o sol brilharem. Aí, mais uma vez, no versículo 10, eu tenho mais uma vez a repetição de 2 vezes o tetragrama. O temor do Senhor permanece para sempre. Veja, aqui, quando a gente for ler o Terrilim, é muito importante para aqueles que sabem ler em hebraico, ou pelo menos identificar o nome do tetragrama, acender esses nomes. Para quê? Para que, né? Aí diz aqui, ó, o temor, ele sempre bota Senhor, né? Fica muito estranho aqui, porque Senhor pode ser qualquer um, né? E o Senhor não é o nome do Eterno. Permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros, justos em tudo, né? Então, ó, Tsadeku, né? E Radu. Então, e Radar, né? Esse Vav aqui, ele está sem som, na verdade, irradável. Então, quer dizer que, veja, a gente identificou agora dentro desse Terrilim 6 vezes o tetragrama sagrado, né? E os nossos sábios, que eram homens que estudavam a Torá profundamente, para não terem que voltar nesse nosso tempo, eles deixaram todos esses segredos destacados. Então, veja, os céus declaram para a lei. A lei é o quê? Ó? É a Torá do Senhor. Ela é perfeita da mesma forma, a primeira palavra da Torá, Bereshit, tá vendo? Vamos olhar aqui. Ó. Na palavra Bereshit, o que está se construindo aqui? Está se construindo a Torá. Não está se destruindo a Torá. O que é destruir a Torá? Você usar toda a argumentação como Shaul Rachalia, né, o tal do Paulo, usou para destruir a Torá, porque ele fala, essa Torá comparada ao que está acontecendo agora é como esterco. Ó, aí algumas pessoas vão falar assim, mas esterco é porque
O esterco vai preparar as plantas para crescerem, né? Não, ó. Aqui está falando de Bereshit, né? A gente sabe que o princípio da sabedoria é o temor a Shem. E aqui nós vamos ter o beit, que está separado, a gente sabe que é por causa do site. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras, tá vendo? Então, a referência a 6 vezes a repetição do tetragrama aqui é em referência ao próprio Bereshit. 6 letras vão representar 6 sefirotes, né? Então, consiste de 6 letras, do resto do verso. Deus criou o céu e a terra também consiste em 6 palavras. Ou seja, por isso que está falando de 6 vezes a palavra céus. Os 6 versículos do nosso texto correspondem a 6, não a 6 cartas, tá vendo? Mas a 6 letras. Geralmente, quando se traduz do espanhol, né, acontece essas questões de chamar as letras de cartas. E menções do nome às 6 palavras. Quando eles estavam sentados lá, o seu filho, Rabi Eleazar, filho de quem? Shimon Bar Yochai, e o Rabi Abba entraram. Ele disse, certamente o rosto da Sheriná chegou, e por isso te chamou Peniel. Te chamou Peniel, perdão. Vamos repetir aqui, ó. 6 palavras, né? Rabiaba entraram e disse, certamente o rosto da Sheriná, nós não devemos interpretar que a Sheriná tem um rosto, isso aqui é uma metáfora. Chegou e por isso te chamei Peniel. Peniel, né, é o local onde o Jacó encontra com o lado negativo e é onde ele tem uma guerra defendido, preste atenção nisso, defendido pela Sheriná. Senão ele não teria condições nenhuma de entrar nessa guerra. A gente sabe que a guerra era interna, né? E aí diz, porque você viu a Sheriná face a face, agora você aprendeu o segredo do verso correspondente a Beniarro, filho de Ierroiada. Na verdade, uma exposição emanada do antigo e sagrado. Assim como o verso seguinte, né, eu vou expor a vocês outro verso, ainda mais misterioso, em outras passagens. Veja, a palavra mais misterioso é por isso que lá em Provérbios 1,6 está descrito. São parábolas, caracteres, não é? E tudo aquilo que são os segredos dos sábios. O Antigo e Sagrado, assim como o verso seguinte, vou expor a vocês outro verso, ainda mais misterioso em outras passagens. Veja, tudo é mistério, todos os nossos sábios viram que era um mistério, e que estão codificados dentro da Torá. Então ele começou uma dissertação dessa forma, está escrito, e ele matou um egípcio, tá vendo? Homem de grande estatura. Dizem que esse egípcio ele tinha uma grande estatura. E ele tinha 5 covados. Então, 5 covados, ele é uma... Vamos ver aqui a palavra covado. Quanto a palavra covado vale, quanto ela tem, qual é o tamanho de um covado. Geralmente aqui ó, é 45,7. Né? A gente já matou aqui ó, que 45 é Adão e 7 são as 7 sefirotes do letra Zayn. Por isso que essas medidas são usadas. Por isso que falou lá dentro aqui, ó, 5 covados de altura. Vamos fazer a conta aqui. Se ele tem 45,7, é uma coisa vezes 5, então, olha lá. Olha que coisa interessante, né? Ó, vamos fazer aqui, ó, 22 letras hebraicas, ou 28, que é lá o início do Bereshit. Se a gente ler daqui para cá, botar no espelho, como a gente bota Noa, né? Então a gente tem o nome de Noa aqui, tá vendo? 58. Tá vendo como é que é uma questão muito codificada, né? Então aqui fala sobre isso. Ele era de um homem de grande estatura, de 5 covados de altura. E aí a gente descobre que aqui não está falando exatamente isso. Está falando de questões espirituais, das letras hebraicas e algumas coisas muito profundas. Né? Aqui está em 1 Crônicas 11:23. Vamos olhar aqui.
Então, veja, ó, ele também matou um egípcio. Quem matou? Moshe, um egípcio. Um homem gigante de 5 covados de altura. E o egípcio ele tinha uma lança na mão, tá vendo? Como eixo de um tecelão. Veja que a lança que ele tinha não era formada como aquela lança de Pinhas, que era um ramar. Aqui está ramar. Tá vendo? A lança aqui que tinha 248, agora já não tem 248, tem 348. Então, olha, a lança aqui era essa. Aí quem vê aqui imagina, né, que existia um gigante, né, que o egípcio tinha uma lança na mão. Quem tinha a lança na mão é o seu egípcio interior. O que é aqui? Ó? Vamos lá. Você tem 22 letras e você tem 28, que é o começo de Bereshit. O que é 28? 27 letras é um Deus. Você tem o 58, que é um Noa, que você está começando agora a entender essa Torá, né? Que é o que é matar e o que é seguir. É aprender essa Torá profundamente, através do alfabeto hebraico, entender essas metáforas para que você possa alcançar esse nível. 22 mais 85, 8 mais 5, 13. Então, veja, é essa a questão da metáfora de toda a Torá. Quando você pega o texto traduzido, você já passou, não tem nada a ver com o que está aqui. É lógico que a gente também deve chegar ao ponto que que o egípcio tinha uma lança na mão e hoje tinha um tecelão, mas Benaiá desceu contra ele como um escravo e arrancou a lança da mão do egípcio e matou com a sua própria lança. Então, só quem pode matar o ego dentro de você é quem? O único que pode pegar essa lança e matar o ego dentro de você é você. A gente só ensina para vocês, o Zohar, o Taná ensina para vocês que o trabalho é todo de vocês. Todo mundo que saiu dessa Torá, o que é sair da Torá? Sair da Torá e do Taná é você fazer qualquer coisa que não tenha na Torá nem no Taná. Moshe, quem era Moshe? Vamos lá no lado literal. Moshe era um homem que estava dentro do Egito. Moshe tinha tudo, né? Ele era neto do faraó, ele era príncipe do Egito. Existe até um filme. Ele era aquele cara que estava em segundo plano. Hoje em dia era como se ele fosse, né? Quem está no poder hoje é como se ele fosse neto dessa pessoa aqui no nosso estado capitalista. Então, é lógico que o faraó gostava muito do Moshe, né? Gostava muito do Moshe. E o Moshe, é por isso que a gente não deve ver a Torá como uma história dividida, porque senão fica complicado. E o Moshe, ele saiu um dia e ele viu 2 homens tentando matar um judeu. Ele viu esses 2 homens tentando matar um judeu, e ele olhou para o egípcio, ele não podia matar o egípcio, olhou para o passado e o futuro do egípcio e matou. Por que ele matou? Porque o egípcio estava dentro dele. Era o desejo de receber para si mesmo, e está dentro de você também. Quando nós estávamos lá na outras religiões, a gente achava que os nossos atos não eram malignos. Por que a gente achava que era isso? Porque a gente achava que estava servindo a Deus, mas na verdade, as campanhas que a gente fazia era como a gente falasse assim para a Shem: olha, Shem, seus julgamentos sobre mim estão errados, tá bom? Os julgamentos que estão vindo dos céus para mim estão errados. Eu vou fazer uma campanha, e nessa campanha que eu vou fazer agora, todos os meus inimigos vão cair. O que mudava por dentro da pessoa? Nada. Nada. Por que nada? Porque as mulheres iam para as igrejas para discutir a roupa de quem estava vestido bem ou mal, porque ia se dizer quem estava pecando ou quem não estava pecando, quem era de Deus, quem não era de Deus, quem estava em pecado e quem não estava em pecado, e nada disso acaba lá. Então, eu sinto informar para vocês que nós seguimos essas ideias, e se essas ideias não são da Torá, aqui em cima a gente acabou de falar que se a gente não estiver falando de Torá, a gente vai estar falando de quê? De coisas que não tem nada a ver com Torá. E é isso que se fala muito, coisas que não tem nada a ver com Torá. E aí é que está o problema.